Eu sei que hoje as pessoas têm muita impaciência para ouvir. E agora mesmo, eu não estou com o chat aberto aqui, agora mesmo já deve ter gente falando lá, o pastor César, eu não acredito, o pastor César não sei o que lá. Nem ouviram meu argumento. As pessoas não ouvem mais. As pessoas não estão ouvindo umas às outras. Olá, antes do vídeo começar, eu venho pedir a você que curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino da notificação para que você fique por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no canal Momento da Palavra, este canal que foi criado para abençoar e edificar a sua vida. Eu venho aqui agradecer também você que se inscreveu nesse canal, você que já é inscrito, muito obrigado por você estar confiando aí no nosso trabalho. Todos os dias nós trazemos aqui dúvidas a respeito da palavra de Deus. E hoje não será diferente. Na sua opinião, Cristo, ele autorizou o segundo casamento? Cristo, ele deu margem para o segundo casamento? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero saber muito a sua opinião a respeito desse tema. E vamos para uma fala do pastor César Cavalcante em relação a esse tema tão polêmico. Vamos para o vídeo. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, pastor César, acerca de Mateus 19, versículo 9. É porque a gente vê algumas linhas teológicas dizendo que no versículo 9 de Mateus 19 tem uma possibilidade da pessoa que sofreu o adultério, a pessoa inocente, a parte inocente, ela tem a possibilidade de casar de novo. Eu queria saber do senhor o que o senhor acha sobre essa linha teológica de alguns teólogos que a gente vê aí falando. Ok, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe o senhor. Aí, amém. Pastor Rodrigo, né? Pessoal, é isso aí. Faça maravilhoso, Rodrigo. Faça igual o Rodrigo. Então você liga aqui, já põe no último volume, fica perto da TV e aí vai tentando falar. E aí vai dar certo. Vamos lá. Ó, chegou a hora de ser cancelado aqui, né? Porque tá tudo muito bom demais para ser verdade, então vamos ser cancelados um pouco. Jesus, quando ele vai falar do divórcio, ele abre margem para a pessoa que foi traída ter um novo casamento? E a resposta é sim, ele abre margem. Eu não estou interpretando, estou lendo o texto bíblico. Vamos lá. Para a gente entender isso, vamos começar no verso 3. A sua pergunta é no verso 9, mas vamos começar no verso 3. Vieram a ele alguns fariseus, experimentavam-no perguntando: é lícito ao marido repudiar a mulher por qualquer motivo? Quer dizer, o cara pode separar da mulher, mandar ela embora por qualquer motivo? Respondeu Jesus: vocês não leram que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E diz: por essa causa deixará um homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne? Veja só. Primeira informação aqui. Por causa do Deuteronômio, o homem podia largar da mulher por qualquer motivo. Então eles vêm com a pergunta capciosa para Jesus, baseada na compreensão que eles têm de Deuteronômio. Então, se Jesus fosse falar alguma coisa, não, mas está na lei, está na Torá. Deuteronômio está na Torá. Eu estou aqui amparado na lei. Só que Jesus, ele retrocede o ponto. Fala: vocês estão trabalhando com Deuteronômio? Tá, vamos trabalhar com Gênesis, então. No princípio, não foi assim. Quando só havia um casal, Deus instituiu uma lei. Ele disse assim: por essa causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí Jesus cita Gênesis 2. De modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. E eles perguntaram: então por que é que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Então eles voltam para Deuteronômio. O texto de Deuteronômio é 24, tá? Eles voltam para Deuteronômio 24. Deuteronômio 24 diz assim: se um homem tomar uma mulher, se casar com ela, e ela não lhe for agradável aos seus olhos, outra versão, se ele achar nela alguma coisa feia, então vai, ou né, outra versão que eu estou achando aqui, achar alguma coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, lhe der na mão e despedir de casa, e ela saindo, se casar com outro homem, então primeiro a gente tem que entender o seguinte, ó. Eu sei
que hoje as pessoas têm muita impaciência para ouvir. E agora mesmo, eu não estou com o chat aberto aqui, agora mesmo já deve ter gente falando lá, o pastor César, eu não acredito, o pastor César não sei o que lá. Nem ouviram meu argumento. As pessoas não ouvem mais. As pessoas não estão ouvindo umas às outras. Você está entendendo? As pessoas não estão ouvindo umas às outras. Então, antes de eu falar, as pessoas já estão julgando o que eu não disse ainda. Então, antes de julgarem, prestem atenção no que eu estou falando. Vamos lá. Jesus Cristo estava lá, chegaram os fariseus. Com base no Deuteronômio, fizeram uma pegadinha para Jesus. A gente pode separar da mulher por qualquer motivo? Jesus falou, porque Deuteronômio dá essa margem? Jesus falou, Deuteronômio? Vamos trabalhar com Gênesis, meu amigo. No começo não foi assim. Aí eles disseram assim, tá, se no começo não foi assim, por que é que o Moisés, lá em Deuteronômio, deu essa ordem que a gente podia largar da mulher? Aí Jesus, voltando aqui em Mateus 19, aí Jesus diz assim, então, é verdade que Moisés deixou essa regra. E ele fez isso por causa da dureza do coração. Mas não foi assim no princípio. Não foi assim em Bereshit, não foi assim no Gênesis. Ele volta a colocar Gênesis. Mas para a gente entender o que Jesus está falando, eles estão baseando essa conversa em Deuteronômio, capítulo de número 24. E eu li o texto aqui, Deuteronômio 24, ó. Se um homem tomar uma mulher, se casar com ela, e ela não lhe for agradável aos seus olhos, por ter achado nela alguma coisa indecente, e ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e ela saindo se casar com outro homem, o que é divórcio lá em Deuteronômio? É o documento que uma mulher recebia do marido, quando ela era dispensada, que permitia a ela casar com outra pessoa. Então, o que é divórcio? Divórcio na Bíblia, lá em Deuteronômio, é um papel que dá à mulher repudiada o direito de ter uma outra família. Aonde está escrito isso? Em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, versículo 2. Versículo 1 e versículo 2. Então, vamos lá. O divórcio, lá em Deuteronômio, é um direito, é um documento que dá à mulher, naquele caso a mulher, o direito de ser de outro marido. Então, com base nessa compreensão, nesse fato, eles vêm até Jesus e falam assim, então por que Moisés mandou dar a carta de divórcio e despedir a mulher? Dar a ela esse direito e despedi-la. Aí vem a resposta de Jesus no versículo 8. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o que é divórcio lá em Deuteronômio? É um documento que dá direito a repudiada de ter um novo marido. Deuteronômio 24, versículo 1, 2 e 3. Aí eles perguntam para Jesus, então por que Moisés deu esse direito? Aí Jesus responde, ele deu esse direito por causa da dureza do coração de vocês. Ou seja, quando acontece um divórcio, ou é porque os dois têm o coração duro, ou porque um tem o coração duro. É por causa da dureza do coração de vocês, é que Moisés vos permitiu repudiar a mulher. Entretanto, no começo, pela terceira vez, Jesus cita o Gênesis, que é Bereshit. No Bereshit não foi assim. Não foi assim no princípio. Versículo 9, aí vem a pergunta que ele faz. Eu, porém, vos digo, quem despedir, separar, né, repudiar, a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, esse casar com outra comete adultério. Ou seja, quando que uma pessoa comete adultério nesse caso aqui? Se ele se separar sem pecado sexual e se casar com outro. Aí é pecado. Então, o que Jesus está dizendo é que a única cláusula excetiva para ter um novo casamento é quando há... a palavra nem é adultério ali, a palavra porneia. Uma imoralidade sexual no casamento. Então, vou repetir o versículo 9. Palavras de Jesus. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Entende? Então, Jesus está dizendo o seguinte, que a única
possibilidade de ter um novo casamento é se a parte inocente, numa traição, decidir pôr um ponto final no casamento e ter um novo marido, ou uma nova esposa nesse caso. Tá certo? É essa compreensão que eu tenho desse texto, colocando pingos nos is, olhando esse texto com base no texto de Deuteronômio. Tá certo? É isso. Passando aqui para deixar a minha opinião em relação a esse tema tão polêmico, sabemos que cada um tem a sua opinião, mas eu acredito, queridos, que Jesus ele não deu margem para o segundo casamento. Vamos lembrar o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 10. Acompanhe aí na tela. Paulo diz o seguinte: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Olha o que Paulo está falando. Não era ele que estava falando, não era ele que estava ordenando, mas o Senhor. Que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aí nós vamos lá para o versículo de número 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Ou seja, Paulo está falando, se contrair novas núpcias, que seja no Senhor, que seja um homem crente, que seja uma mulher crente. E no próximo versículo, de número 40, ele fala: todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Ou seja, casamento é até que a morte o separe. Sabemos que também nenhuma pessoa é obrigada a viver com a outra, sofrendo maus tratos, violência doméstica e tantas outras coisas que o ser humano não aguenta ficar ali debaixo de um jugo pesado. Mas a Bíblia ela não dá margem para o segundo casamento, mesmo depois de separado. Se morrer, aí sim, a Bíblia autoriza o segundo casamento, mas somente no Senhor. Podemos perceber claramente neste texto que Paulo ele não dá margem para o segundo casamento. Aquele que se ajunta com o seu cônjuge, não se separe. Porventura, se vier a se separar, que não se case. Paulo ele deixa bem claro que ele não estava falando por sua vontade própria. Não era uma fala do apóstolo Paulo, mas era o Senhor que falava através da vida dele. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito desse tema, é um tema muito polêmico. Deixa aqui nos comentários, curta, compartilhe esse vídeo, ative o sininho da notificação para que você fique por dentro de tudo aquilo que acontece no canal Momento da Palavra. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.